E aí, Gabo? Bom, hoje eu venho trazer aqui para vocês um pequeno vídeo de como a gente cria um projeto de automação do zero usando o framework do WebDriver IO com TypeScript, tá? Por que que eu vou utilizar o framework do WebDriver IO? Ele é utilizado em grandes empresas aqui do mercado brasileiro, tá? Em grandes bancos e outras empresas de entretenimento, fora empresas voltadas ao lado de fast food, ok? E esse framework ele visa atender a várias frentes de automação de testes, seja componente, seja regressão visual, desktop, mobile e web, tá? Então, por isso, é uma forma legal de você acoplar esse framework no desenvolvimento dos testes dentro da sua organização. Para a gente utilizar aqui o framework do WebDriver.io, uma coisa que eu vou pedir para vocês, que tenham instalado um Node na máquina de vocês, ok? Que tenha todo esse ambiente configurado, seja um Node, um VS Code, tá? E o navegador também instalado na máquina de vocês, o navegador do Chrome, que é o que a gente vai utilizar aqui para rodar os testes. A primeira coisa que a gente também vai fazer aqui é criar um repositório no GitHub, tá? Com esse nome aqui em específico. Por que esse nome, Jonas? Primeiro, quando você cria, né, se você for notar aqui dentro do meu repositório, quase todos os projetos eles têm um padrão que eu crio esses projetos, tá? Seguindo a nomenclatura que há, um nome, vamos supor, do projeto e a linguagem de programação ou framework, tá? Então, praticamente todos esses projetos ele tem esse padrão. O que que esse padrão traz para a gente de um lado profissional? Quando eu, como entrevistador, for olhar o seu perfil do GitHub e ver que você tem essa padronização, então eu sei que você já é organizado e você consegue desenvolver de uma forma um pouco mais profissional os seus projetos de automação, ao invés de só criar um projeto com um nome qualquer ali e ir desenvolvendo sobre esse projeto, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui, criar, vai aqui em New, cria, vem aqui em New, cria um novo projeto, né? Esse projeto você marca a opção ali de criar com o arquivo do README, tá? E feito esse arquivo aqui, a gente vai clonar esse nosso repositório. Eu vou vir aqui no local, vou copiar da parte de HTTPS, copiar esse código, vou abrir aqui o meu VS Code, clicar aqui para clonar esse repositório Git, colar a URL aqui e dar um Enter. Por isso, vou escolher qual que vai ser a pasta onde que eu vou colocar esse arquivo. Coloquei aqui nessa pasta de driver.io, abrir o meu repositório direto naquele nosso projeto, ok? Feito isso, para a gente começar o nosso desenvolvimento dos nossos testes, a primeira coisa que você vai ter que verificar, deixa eu aumentar um pouquinho a letra aqui, a primeira coisa que você vai ter que verificar é que você tem um Node instalado. Então você tem que ter um Node instalado na sua máquina para a gente fazer essa utilização. Na versão 18.17.0 para cima, tá? Ok? Feito isso, você tem que ter também um navegador do Google Chrome instalado para a gente utilizar aqui no nosso treinamentozinho. Para a gente iniciar o nosso projeto do zero com o framework do WebDriver.io, o que, que você vai precisar? Primeiro, acessar a documentação. É um skill muito importante de todo QA que saiba interpretar documentações de frameworks para desenvolver os seus testes e descobrir o que, que ele pode utilizar para otimizar ou melhorar o seu código de automação de testes ou o que aquele framework consegue te entregar, tá? Então esse é um skill, já é uma outra dica que eu deixo aqui para vocês. A gente vai entrar aqui na seção de docs, na parte do Get Started, você vai ter a opção, dando um scroll aqui para baixo, uma opção de iniciar o projeto do zero, e aqui esse comando a gente vai copiar, comando do npm, npm init wdil@latest. Tá? A gente vai voltar aqui no nosso repositório, vou minimizar aqui, no nosso repositório, eu vou colar esse comando aqui, ok? E nota que a gente não tem nenhum outro arquivo além do arquivo readme.md do nosso projeto, tá? Quando eu rodar esse comando aqui do npm, que é um Node Process Manager init, ele vai criar um arquivo chamado package.json. Esse arquivo package.json é um arquivo de dependência do nosso projeto, tá? Da mesma forma que a gente tem um arquivo .xml dentro do Java, que contém todas as dependências daquele seu projeto, a gente tem também o arquivo package.json, que também é o arquivo de dependência do nosso projeto, tá, de automação. E esse wdil latest aqui, ele vai instalar o wdil/client, que é o client para fazer a inicialização do wizard e te dar toda uma opção para você ir selecionando, só dando um enter nas opções que você quer, tá? E o ponto que é para iniciar já essa execução, beleza? Então, vamos dar um enter aqui. Aqui, como eu já tenho instalado, ele já abriu aqui para mim um pouquinho mais rápido, mas provavelmente ele vai dar uma instalaçãozinha rápida aqui para você e vai começar a te perguntar sobre as configurações do seu projeto, que você quer do seu projeto. A primeira é se é nesse diretório mesmo. Eu vou falar que sim, é nesse diretório que eu vou fazer a criação. Vou dar um Enter. Depois ele vai te perguntar qual é o tipo de teste que você quer fazer, tá? No caso, eu quero fazer um projeto de testes end-to-end, só que de web. Aqui ele marca essas duas opções, mas na frente a gente vai ver. Então, marca essa primeira opção. Vou dar um Enter. Ele vai me perguntar agora onde os seus testes estão localizados, né? Então, no caso aqui, eles vão estar localizados a princípio na minha máquina, eu não vou colocar ele integrado com algum device farm para fazer essas execuções. Então, on local machine. Todo mundo marca essa opção, dá um outro enter. E aqui agora ele vai me perguntar, qual é o tipo de ambiente que você vai automatizar? Web ou mobile?
No caso, eu vou marcar a opção de web, tá? Então, eu vou dar novamente um outro enter aqui. Ele vai te perguntar agora qual o navegador que você quer utilizar para fazer a execução do seu teste. Eu vou marcar o Chrome, tá? Com essa opção. E agora é um framework que eu vou utilizar para rodar aqui o nosso teste, tá? Eu vou usar o Mocha, rodei o Mocha aqui. E agora eu vou escolher a opção que a gente vai utilizar aqui para desenvolver os nossos testes, né? Que é a linguagem do TypeScript, para fazer a configuração. Vou rodar aqui TypeScript, vou dar um yes aqui para ele gerar os nossos arquivos. Vou clicar aqui para criar as nossas especificações e usar o padrão PageObject dentro do nosso projeto. Novamente, colocar a pasta dos nossos arquivos, dar um Enter, e aqui a gente vai escolher qual relatório a princípio que a gente vai utilizar no projeto. Que no caso é o spec. Tá? Vou clicar aqui novamente um novo Enter, e vai me perguntar se eu quero utilizar algum plugin. Tá? No caso, não vou escolher nenhum plugin aqui, vou dar um Enter. Ele vai me perguntar agora se eu quero utilizar algum serviço extra do WebDrive IO, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente em outro vídeo, mas por agora, só tecle um Enter mesmo. Vou teclar aqui um Enter, e vai me perguntar qual que é o meu base URL. A princípio, vamos deixar localhost também. Vou tocar aqui Enter, e por fim ele vai me perguntar se eu quero instalar as dependências do projeto ou não. No caso, claro que eu quero que instale as dependências do projeto para mim. Vou teclar um Enter, ele vai começar a instalação de todas as dependências do meu projeto que eu preciso, tá? E assim, aqui a gente já consegue ver que ele já criou o arquivo do package.json e o arquivo do tsconfig, que é um arquivo de configuração no TypeScript que a gente usa para a gente ter toda uma resposta durante o nosso desenvolvimento ali da nossa aplicação, tá? A princípio eu também não vou explicar muito sobre o arquivo do tsconfig.json, ok? Vamos aguardar aqui a instalação do nosso projeto. Feita a instalação aqui do nosso projeto, ele vai mandar um comando aqui no final falando, olha, para você executar esses testes, você precisa rodar o comando npm run wdo. Aqui eu vou copiar esse comando, vou colar aqui e vou mandar executar. Feito essa execução desse comando, ele vai começar a rodar o nosso teste automatizado. Aqui ele já rodou para a gente, levou 2,6 segundos para executar esse nosso teste. Tá? Eu vou abrir aqui agora o arquivo de configuração do WDO, vou minimizar aqui, só para a gente ver algumas configurações. Aqui ele mostrou lá a capacidade do browser, tá? Então, vou deixar aberto aqui meu Google Chrome e vou mandar ele executar novamente esse teste. Tá? Então, clear aqui e rodar novamente o comando que ele passou para a gente, que é npm run wdo. Tá? Mandei executar aqui novamente o teste. Ele abriu aqui o navegador para a gente, tá? Rodou o teste e já terminou. Pronto. Feito aqui, a gente já tem aqui o nosso projeto de automação de testes web com o framework do WebDrive IO em TypeScript. Simples, prático e fácil, ok? Agora, para a gente terminar essa aula e depois a gente ir para uma próxima aula, a gente vai só comitar esse nosso início do nosso projeto, tá? O que a gente vai fazer aqui? Primeiro, eu quero que vocês criem um arquivo chamado .gitignore. O que vai fazer? Ele vai ignorar essa pasta do Node Modules na hora que a gente comitar ela lá para o nosso ambiente de testes. Dessa forma, a gente não manda arquivos desnecessários. Tanto é que a gente consegue ver aqui que tem 8K de arquivos desnecessários para o nosso projeto. Tá? Então, vamos colocar aqui a pastinha do Node Modules e vamos salvar. Na hora que a gente salvar, ele vai diminuir aqui o número de arquivos que a gente tem que subir ali para o nosso projeto. Ok? E por fim, a gente só vai renomear essa nossa pastinha aqui de teste para testes. Tá? Então, vamos renomear aqui para testes. Feita essa renomeação, dá um yes para ele fazer todos os imports corretos, ok? Feito esses imports, vamos só verificar se o teste continua passando. Clear, npm run wdo. Ó, nenhum dos testes executaram. Então a gente sabe que o que aconteceu? Um ponto. Pode ser que talvez os arquivos não foram reimportados, então você teria que vir aqui nos arquivos e verificar a correta importação, caso ele passe pela page de testes. Aqui no caso a gente consegue ver que não. Então a gente consegue ver um problema aqui que já que o meu código ele rodou e não deu nenhum item que passou e falou com a gente que nenhum start foi executado, foi por quê? Porque no nosso arquivo aqui de configuração do projeto, ele tem uma pasta onde ele define aonde que ele vai executar os testes. Então, nossos testes são dentro da pasta specs, dentro da pasta teste. Como a gente renomeou, a gente tem que vir aqui e renomear também para testes, ok? Feito isso, salvo, vamos dar um clear aqui, rodar novamente o comando npm run wdo e o nosso teste vai passar. Um work sendo executado, rodou nosso teste, executou, concluiu com sucesso, 2,8 segundos, beleza?
Então é isso, galera. Se você gostou, curte, compartilha e se inscreve no canal e acompanha os próximos vídeos sobre como que a gente vai estruturando esse projeto de automação aqui de testes, que vai ficar muito bacana, ok? Até a próxima.